Eu sou da amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, eu vou contar um testemunho de um sonho que eu tive. Foi uma dificuldade para mim conseguir gravar esse negócio. O inimigo se levanta, né, para interromper, para prejudicar. Aleluia, Deus. Mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, amém? Vamos fazer uma oração antes de eu contar o testemunho. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor Jesus, eu te peço, venha abrir a mente, Senhor, desse irmão, dessa irmã, para ouvirem essas palavras, Senhor Jesus, aleluia, Deus, e guardarem em seu coração cada uma, Senhor Jesus, dessas palavras que irão sair da minha boca, Senhor Jesus, que seja para edificação espiritual de cada um dos meus irmãos, e que todo mal seja repreendido, toda incredulidade, todo mal, porque Tu és santo, Senhor, Tu és poderoso. Eu te peço, Senhor, abre a mente do meu irmão, da minha irmã, abre os ouvidos espirituais do meu irmão, da minha irmã, para que ele possa ouvir as palavras que irão sair da minha boca, em nome de Jesus, amém. Aleluia, Deus. Vamos ler a palavra do Senhor aqui no livro de Daniel, capítulo 1, amém? Livro de Daniel, capítulo 1, versículo 5. Não, versículo 5 não. Versículo 5. Daniel, capítulo 1, versículo 5, amém? Você que tem aí a sua Bíblia, que a sua Bíblia está muito longe, pausa esse vídeo e vá buscar a sua Bíblia em nome de Jesus. Amém? Vamos ler. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. E assim fossem criados por 3 anos, no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles achavam-se dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs os nomes, a saber, a Daniel pôs de Beltesazar, e a Ananias de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, porquanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante dos chefes dos eunucos. Amém? Então, aqui nós vemos a história de Daniel. Que Daniel, ele era jovem, né? Aleluia, Deus. Ele era jovem e todos os amigos de Daniel também eram jovens, né? E ali o povo da Babilônia, como já o Senhor já havia avisado, né, ao povo de Judá, de Jerusalém, que o povo da Babilônia iria sitiar, né, aquela cidade se o povo não se consertasse, não se arrumasse na presença do Senhor. Aleluia, Jesus, isso iria acontecer. Só que o povo não ouviu, né? E ali, isso aconteceu, né? Aleluia, Deus. E ali, o povo de Israel, né, o povo de Judá, de Jerusalém, foi levado cativo por 70 anos a Babilônia, né? Aleluia, Jesus. Os judeus, né? Glória a Deus, foram levados, aleluia, Jesus, para aquele lugar de idolatria. E esses jovens, eles também foram levados, né? Só que eles não foram levados como os outros. Os outros foram levados como escravos, como os cativos, né? Mas o rei da Babilônia estava procurando jovens doutos em ciência, jovens que tinham conhecimento. E ele encontrou sabedoria, né, nesses 4 jovens. Só que esses 4 jovens eram servos do Senhor, né? Que oravam, né? Que servia a Deus, né? E ali, a primeira coisa que o rei a Babilônia queria colocar na mente desses jovens era a cultura da Babilônia, né? Os costumes que eles tinham, eles queriam enfiar na cabeça daqueles jovens. Aleluia, Deus, as idolatrias, né? As coisas que eles praticavam, que é abominável aos olhos do Senhor, eles queriam colocar na mente daqueles jovens. Então é isso que o inimigo tenta fazer. Ele tenta colocar na nossa mente coisas, né? E o que o inimigo coloca na nossa mente é: não tem problema não. Não tem problema? É isso que o inimigo joga na mente de muitas pessoas, né? Não tem problema, acho que isso aqui não precisa de tudo isso, sabe? Isso aqui, esse detalhe aqui não precisa, né? Enfim, é isso que acontece. E isso acaba destruindo a vida espiritual de muitas pessoas. E ali,
né, eles já tentaram ir mudando a identidade daqueles jovens, né, tentando mudar o nome, né, tentando fazer eles esquecerem das palavras do Senhor. E é isso que o inimigo faz, ele tenta fazer a gente esquecer do que o Senhor fala conosco. O Senhor fala, vai por ali, faz isso aqui, né, abandona aquilo ali, renuncia a isso aqui. E o inimigo, ele tenta roubar isso da nossa mente, ele tenta vedar a nossa mente pra gente não ver que aquilo ali, vedar os nossos olhos pra gente não ver que aquilo ali é errado. E ali, né, Daniel e aqueles jovens, né, eles iriam comer do manjar do rei. Glória a Deus. Eles iriam comer, né, de tudo quanto o rei comia, eles iriam comer também. E, obviamente, a comida de palácio não é qualquer tipo de comida. Comida bem selecionada, né? Aleluia a Deus. É o melhor, é do melhor. Mas Daniel colocou seu coração de não se contaminar com aquilo. Ele colocou seu coração que aquilo ali não era de Deus, que aquilo ali não iria agradar o Senhor, que aquilo ali não iria, aleluia, Jesus, acrescentar ele na vida espiritual, né? Por quê? Porque ele não sabia de onde aquilo ali vinha, né? Ele não tinha poder de administrar aquelas carnes. Judeu podia comer carne? Podia. Judeu podia beber vinho? Podia. Mas, aleluia, Deus, ele não sabia de onde aquilo vinha, ele não sabia como que aquilo era feito, né? Ele não tinha poder de administrar as facas e tudo mais. Então, ele disse assim, não vou me contaminar não, porque isso aí, ó, pode ser consagrado, pode ser sacrificado aos deuses deles. Aleluia, Jesus. E o sonho é assim, eu tava em casa, né? E o meu tio, ele tava orando, né? E tinha também duas pessoas que estavam ali, que tinham vindo em casa para fazer uma visita, né? De oração. E ali eu tava em casa, né? E o meu tio, e a gente tava orando. E aí os irmãos falaram pro meu tio orar mais baixo, né? Porque ele tava orando alto e o inimigo tava ouvindo a oração dele. Aí, né, teve um determinado momento do sonho que eu fui parar no hospital. Fui parar no leito do hospital. E tinha ido um povo me visitar lá no hospital, né? Aleluia a Deus. E aquele povo, eu via que eu sentindo eu tava sentindo uma opressão maligna. Eu tava sentindo um ar de inveja sobre a minha vida, né? Sobre a minha cabeça. Eu tava sentindo aquela opressão, sabe? E aquele povo tava falando mal de mim, né? Eu lá, né? No leito do hospital e o povo falando mal de mim. Aleluia, Jesus. E era bem uma mulher que vinha aqui em casa, né? Que ela sempre, de vez em quando ela vem aqui, eu via que ela tava falando mal de mim. E é exatamente isso que acontece na nossa vida, né? O inimigo, ele tenta ouvir a nossa oração, né? Como foi o primeiro tópico. Ele tenta ouvir, ele tenta roubar as palavras. Ele vê ali, ele bloqueia. Aquilo ali que a gente está pedindo a Deus, ele bloqueia. Pode orar alto, né? Porque o inimigo, ele não pode bloquear o que Deus tem para nós, mas ele vai tentar, né? Ele tenta. Aleluia, Jesus. É por isso que é muito importante a gente orar nos pensamentos, né? Porque o inimigo, ele não tem poder de sondar os pensamentos. Ele não tem esse poder, aleluia, Deus. Ele não tem essa autoridade, né, de tomar a nossa mente, de ver, sondar a nossa mente. Quem sonda a nossa mente é Jesus, é o Senhor, aleluia, Deus. E ali tem pessoas que estão ao nosso lado com inveja. Por isso que a gente precisa estar debaixo de oração, para que o inimigo seja repreendido, a inveja seja repreendida, né? Para que as obras do mal sejam repreendidas, né? As doenças, as enfermidades contra a nossa vida que o inimigo quer lançar sobre a nossa cabeça, a fraqueza espiritual. A gente tem que repreender tudo isso, né? E ali, né, a parte mais importante do sonho, né? Depois eu fui parar em casa e eu tava sentada aqui na cadeira, né? Da cozinha. Eu tava sentada na cadeira da cozinha e eu tava sentindo aquela opressão maligna, sabe? E tinha um celular na minha frente que tava ligado num jogo. Aleluia, Deus estava ligado num jogo. Sabe aqueles jogos assim que todo mundo fala, não tem nada a ver, Free Fire, né? Roblox, Among Us, enfim, né? Aleluia, Jesus. E outros jogos que tem aí na internet, que todo mundo fala, não tem problema não, é entretenimento. Entretenimento? Que entretenimento é esse que rouba a tua força espiritual, né? Que rouba a nossa força espiritual, rouba o nosso foco espiritual. As redes sociais também, só pra ver, sabe? Só pra checar as fotos. Aí você começa a ver aquele negócio, você não consegue orar, e você vê, e você vê, e você vê. Aí quando você tá lendo a Bíblia, né? Que é difícil você orar, você ler a Bíblia. Aí vem a mensagem lá no WhatsApp, né? Pra te impedir, pra te bloquear. Vem a mensagem lá no WhatsApp, aí daqui a pouco você vai lá e pega o celular, para a oração, né? Para de ler a Bíblia,
para ir mexer na internet, né? No celular. Tudo bem você ter o celular. Mas se você não sabe administrar, então corta. Né? Como o Daniel fez, ele não tinha poder de administrar aquilo, então ele cortou, ele fez um regime. Aleluia, Jesus, ele cortou. Então, se você não sabe administrar, então corta. As redes sociais, né? Ninguém, né, tem que cortar de uma vez, né? Porque isso aí não é coisa de Deus, não. É tudo coisa babilônica, coisa sacrificada. A Babilônia significa o mundo, é coisa do mundo. Aleluia, Jesus, é coisa passageira, né? Esses desenhos animados, esses filmes, é tudo coisa passageira. E eu comecei a expulsar aquela opressão maligna e nada daquela opressão maligna saiu. Eu falei, sai, em nome de Jesus. E não saía. Aí eu desliguei o celular. Na hora que eu desliguei o celular, que eu expulsei, eu falei, sai, em nome de Jesus. A opressão maligna foi embora. E eu acordei no sonho. Aí depois eu acordei, né, com o meu corpo normalmente, né? Então, isso impede, tira a nossa autoridade, rouba a nossa autoridade, essas coisas, né? A internet, glória a Deus, esses jogos, esses filmes, tudo isso tira a nossa autoridade. A gente vai orar e aí vem aquele sono e a gente fala, Senhor, tem de misericórdia. E a gente vai orando, daqui a pouco você tá falando assim, ai, Senhor, abençoa os meus pecados. Ai, não, meu Deus, não, meu Deus, não é nada disso não que eu queria falar. É assim que acontece, né? Com as pessoas, né? Daqui a pouco tava enfim, é um sono que aparece. Tudo isso é o inimigo. São brechas que você abre e o inimigo entra através dessas brechas e faz a festa. Tira a sua força espiritual, rouba, aleluia, Jesus, o seu êxito. E os demônios vão entrando, né, na sua vida e vão fazendo a festa. Então tenha esse alerta, né? Abandona isso, deixa pra lá, aleluia, Jesus, né? Esses jogos, essas coisas, tem muita gente que fala assim, não tem problema não, não tem problema. Eu lembro que quando eu era criança, né, que eu assistia desenhos animados, eu assistia aqueles desenhos animados e daqui a pouco eu tava pecando lá. Eu era inocente, sabe? Eu não sabia que aquilo ali era pecado. Só que era um pecado muito feio, muito feio. E, sabe, o inimigo ele trabalha assim. E eu lembro que glória a Deus, eu mentia muito, mentia demais. Mentia. E nisso porque eu tenho 12 anos, né? Sou bem jovem. Então, eu mentia muito naquela época. Com 6, 7, 8 anos, eu mentia demais. Aleluia, Jesus, para uma criança, misericórdia, né? Eu assisti aquele desenho lá, que o nome dele é Winx, né? De meninas, um desenho de fadas. E eu lembro que eu achava bonita aquelas danças, né? Que aquelas meninas faziam. E eu queria ser menina, né? Eu, como menino, queria ser menina, né? Quando eu assisti aquele desenho, quando eu vi aquilo, então você pode ver que isso aí não é de Deus. Isso aí é coisa do diabo, né? Como os testemunhos que os irmãos já têm enviado aí, falando sobre os desenhos animados, nada disso é de Deus. Irmão, abre os teus olhos. Veja o sobrenatural, faça como Daniel, faça esse propósito com Deus, abandona isso que você vai ver a diferença na sua vida espiritual, abandona essas redes sociais que você vai ver a diferença na tua vida. Aleluia, Jesus. Se você não conseguir orar, você vai passar a conseguir orar. Se você não conseguia virar a madrugada, você vai conseguir a partir desse momento em que você fizer um sacrifício, em que você deixar pra lá, você vai ter força na sua vida. Porque enquanto a gente tá ali, a gente não vê. O inimigo ele vai, faz a gente baixar aquilo e tira a nossa visão espiritual pra gente não ver que aquilo ali tá roubando a nossa força. E a gente fica ali, ó, horas ali naquela rede, naquele negócio. Eu falo isso por experiência própria, né, que eu tinha também a Netflix, né, e eu assistia filme, eu assistia série, e nada daquilo ali me alimentava, não alimentava. Eu vivia na ansiedade, né, eu lembro que era uma ansiedade, sabe, no meu coração. Por quê? Falta de Deus, falta de oração, falta de busca, falta de jejum. Eu mal ia pra igreja. Eu ia na igreja assim 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, sendo que eu poderia ir a semana inteira pra igreja, fora as consagrações. Aleluia, Jesus, que eu poderia ir, mas eu não ia. Por quê? A fraqueza espiritual. E não tinha assim, sabe? Era aquele negócio, ninguém tava nem aí pra nada. Sabe? Quando eu era mais pequena, né, que eu tinha televisão, eles diziam assim: ai, deixa ele assistindo televisão, porque quando ele assiste televisão, ele fica quietinho. É isso que o inimigo lança na sua mente. Ai, pode assistir, porque a criança, porque ela fica quietinha lá. Aí quando você pega a sua criança que você leva pra algum lugar aí, longe desses desenhos, você tem que colocar o celular na mão da criança, no joguinho, no desenho, porque se você não colocar, minha filha, a criança derruba
todo, você leva ele lá pro almoço, lá na casa de algum dos seus parentes, ele vai quebrando tudo e ele grita, e você passa vergonha com teu filho. Por quê? Porque você não instrui teu filho no caminho que deve andar. Ao invés de você ensinar o teu filho a orar, jejuar, ler a Bíblia, você fica colocando um desenho na frente do teu filho. Eu falo isso por experiência própria. Isso tira a pureza das crianças. Eu perdi a pureza através disso. Eu fazia coisa errada através disso. Aleluia, Jesus, eu assistia e eu ia fazer coisa errada. Então, né, e eu era puro, porque não era que eu era puro. Eu era inocente, eu não sabia que aquilo era pecado. E quando eu descobri que era pecado para me libertar, misericórdia. Então, meu irmão, toma cuidado. Toma cuidado, né? Lê a Bíblia, aleluia, Jesus, para você ver ali o que é pecado e o que não é, para que você não venha cair em tentação, né? Busca o Senhor para que você não venha cair em tentação. Vigia, aleluia, Jesus. Ora, busca a presença do Senhor. Deixa essas coisas para lá. Tudo bem você mexer no celular, né? Para alguma coisa edificante, né? Para você estudar, né? Para você ver alguma notícia, né? Ouvir, na verdade, ouvir alguma notícia, né? Para você ouvir algum louvor espiritual, né? Alguma coisa edificante para sua vida, tudo bem. Mas agora você ficar vendo essas coisas, se enchendo, se lotando dessas coisas, misericórdia. Então, vamos nos encher das coisas de Deus, né? Das coisas edificantes que alimentam a nossa vida, porque a oração alimenta. A gente tem aquela alegria, né? Uma oração que a gente faz de 10 minutos, a gente levanta renovado, né? Uma oração que a gente ali faz de 3 horas para o Senhor, a gente levanta renovado na presença do Senhor. Não tem alegria que se compare à da presença do Senhor. Você pode procurar em todos os lugares, em jogos, em televisão, internet, redes sociais, você não vai achar. Você pode comprar tudo quanto é tipo de roupa, ter tudo quanto é tipo de mordomia, de riqueza, viajar, né, em todos os aviões que você pegar para outros países aí, se você, né, viaja muito, você pegar aí em primeira classe, né, sempre ir na mordomia, no luxo, não vai ter alegria que se compare à presença de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, uma pessoa, né, que verdadeiramente tem a presença de Deus, muitas pessoas não valorizam mais a presença de Deus, aí perde. Aí quando perde, aprende a valorizar. Então, meus irmãos, vamos nos alertar. Aleluia, Jesus. Busca a presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Sai, né, dessas coisas aí que prejudicam a tua vida espiritual. Amém? Aleluia, Jesus.